Tudo bem? Bom dia a todos. Vamos a começar nossa videoaula de hoje, né? Vamos a falar hoje de equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem. Na aula passada nós falamos equações diferenciais ordinárias lineares de ordem n, certo? Nós começamos falando com equações lineares com coeficientes da variável, da função desconhecida e suas derivadas com funções de x, que, como dizíamos, são muito difíceis de resolver, né? As que a gente conseguir resolver eram aquelas equações diferenciais ordinárias, quando os coeficientes eram constantes, né? Aí nós conseguimos resolver. Então, agora vamos a falar especificamente das EDOs lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, dizemos assim que a equação, né? Y2, duas linhas, mais P1, Y' mais P2, Y igual a zero, onde x, vamos supor que é o x, que é a variável independente, né? Ele seja toda reta numérica. E é importante que P1 e P2 são constantes, né? Então, vamos dizer que essa equação aqui é uma equação linear, diferencial ordinária linear homogênea, de segunda ordem com coeficientes constantes, certo? Então, esse aqui, dizemos que é um caso particular das equações diferenciais ordinárias de ordem n com coeficientes constantes, que nós já sabemos resolver, certo? Então, aqui que se chama uma solução geral de uma EDO de segunda ordem, não homogênea, que está aqui, né? Primeiro, vejam que as soluções podem ser infinitas, né? Então, para poder escrever as soluções, nós precisamos encontrar duas que são linearmente independentes, né? Porque nós podemos encontrar duas soluções que são LD, não serve. Temos que escolher duas soluções que são linearmente independentes, certo? Uma vez encontrado essas duas soluções linearmente independentes, então nós podemos escrever a solução geral dessa EDO de segunda ordem como uma combinação dessas duas soluções, né? Dessa seguinte forma aqui. Se y1 e y2 são soluções independentes da equação 0,1, então uma combinação delas, onde C1 e C2 são constantes, se chama-se solução geral. Então, encontrar y1 e y2 é muito fácil quando não temos esse tipo de equações que está aqui. Como já foi visto, como dizíamos na aula passada, né? Quando nós temos equações de ordem n, nós procuramos soluções em que forma, né? A exponencial de kx, onde k é uma constante. Então, o trabalho de uma EDO se reduzia a um trabalho algébrico, a encontrar a raiz de um polinômio característico, não? De fato, né? Quando a gente substitui a solução procurada dessa forma, aqui, deixa eu marcar aqui, a solução procurada dessa forma que está aqui, na equação 0,1, e levando em conta que a exponencial é a única função cuja derivada é a mesma, né? Então, nós obtemos o quê? Substituindo a solução procurada, exponencial kx, na equação 0,1, nós obtemos a seguinte função. E observamos que todos os termos têm fator comum, exponencial de kx, colocamos em evidência, e aqui ficaria k quadrado P1k mais P2 igual a zero, né? Aqui, obviamente, essa equação vai ser igual a zero só se está dentro do parênteses é igual a zero, né? Pois a exponencial kx ela é diferente de zero para qualquer x presente em reta numérica, né? Qualquer x e qualquer k, tá certo? Então, aqui, essa aqui se chama, como dizíamos, se chama-se equação característica da equação homogênea, tá certo? E a equação característica aqui, ou o polinômio característico que está aqui, é um polinômio de grau 2. E todos sabemos que um polinômio de grau 2 ele tem duas raízes reais ou complexas, né? Certo? Então, de acordo à natureza das raízes dessa equação característica, né? Nós podemos ter três tipos de soluções da equação homogênea. Certo? Primeiro caso, vamos analisar o caso que a equação característica possui duas raízes reais e diferentes, certo? Supondo que K1 e K2 são raízes reais e diferentes, né? Da equação 0,2, da equação característica, né? Então, o que significa isso? A esses K1 e K2 também se chamam autovalores, né?
autovalores também. Então, a esses dois autovalores correspondem às seguintes funções. Exponencial K1x, uma solução, e exponencial K de 2x. Portanto, como K1 depende de K2, então essas soluções aqui são LI, são linearmente independentes. Portanto, nós podemos escrever, então, a solução de uma EDU homogênea de segunda ordem, quando as duas raízes são raízes diferentes, como sendo uma combinação dessas duas funções. Certo? Então, é fácil escrever, então, a solução da homogênea, no caso de que as duas raízes são reais e diferentes. Agora, o segundo caso, né? No segundo caso, quando a equação possui uma raiz só de multiplicidade de 2. A única raiz K1, né? Tem multiplicidade de 2. Então, podemos procurar a solução de 0,1 da seguinte forma, né? A solução procura-se da seguinte forma. Seria exponencial K1x vezes C1 mais C2x. Tá certo? Veja aqui, por exemplo, você pode falar assim. Arthur está pedindo para entrar. Sim. Assim não. Tá. Não dá para escutar aqui. Arthur está pedindo para o senhor aceitar ele na sala. Ah. Sim, mas eu não estou vendo ele. Ele tem que pedir autorização aqui, não estou vendo ele. Ele tem que solicitar de novo. Avisa ele que tem que solicitar de novo. Não estou vendo ele para autorizar. Okay. Uhum. Deixa eu ver. Aqui, eu estou vendo aqui. Não é que eu não estou, não deixo entrar. Simplesmente, por exemplo, aqui tem que aparecer quem está pedindo permissão. E o nome do Arthur eu não estou vendo agora, né? Eu vou escrever para ele rapidinho aqui. Tá. Vamos voltar ainda, né? Agora, no caso decimos que a equação quadrística tem uma raiz de multiplicidade de 2, então a solução procuramos dessa forma que está aqui, né? Veja, como eu dizia, né? Vamos supor que se K1 seja uma raiz de multiplicidade de 2, então a gente pode dizer duas vezes K1. Agora sim, acho que não tinha. Cadê o Arthur? Não estou vendo aqui ele. Um minutinho. Eu não vejo o nome, não estou vendo o nome do Arthur aqui. Por que não aparece o nome dele aqui? Vamos ver. Sim. Tá, voltando aqui, né? Então, por exemplo, você dizia, se K1 é raiz de multiplicidade de 2. Alguém pode dizer, duas vezes exponencial K1x, por exemplo, né? É solução. 4 vezes exponencial K1x também é solução. No entanto, essas funções não são linearmente independentes. Por isso que se vê a necessidade de, para escolher duas independentes, nós escolhemos o quê? A segunda já não vamos escolher C2 exponencial de K1, vamos escolher C2 vezes x exponencial de K1x. E, de fato, se vocês verificam, né, por separado, por exemplo, verifica a função C1 exponencial de K1x, ela é a solução da equação diferencial. E também verificam que C2 vezes x exponencial de K1x também é solução. Portanto, a combinação linear delas é solução geral da EDO de segunda ordem.
Também podemos ter duas raízes complexas e conjugadas, tá certo? Se uma raiz tem a forma alfa mais IB, a sua conjugada vai ser alfa menos IB. Assim, nesse caso, quando as duas raízes são complexas e conjugadas, né, a solução se escreve da seguinte forma. Então, em princípio, nós sabemos resolver qualquer equação de segunda ordem com coeficientes constantes homogêneos, certo? Então, aqui eu considero alguns exemplinhos, né? Por exemplo, eu tenho a seguinte equação diferencial ordinária, né? A segunda derivada com relação a de y com relação a x, menos 11y' mais 28y, né? Aqui escrevemos a equação característica, que deu essa expressão que está aqui, e a equação característica ele tem duas raízes, 7 e 4, né? Essas duas raízes são reais e diferentes, né? Portanto, a solução geral podemos escrever na fórmula uma combinação real dessas funções, certo? Facilmente. Seria o primeiro caso. O segundo exemplo, né? Nós temos a IDO, y duas linhas, mais 4y linha, mais 4y igual a zero. Escrevendo novamente a equação característica. Essa equação característica é a mesma coisa que escrever k mais 2 ao quadrado. Então, daqui fica mais fácil ver a raiz, né? A raiz igual, k igual a menos 2. Menos 2 de multiplicidade de 2. Certo? Portanto, a solução geral, escrevemos dessa forma que está aqui. Certo? Por acima de 2x. O próximo exemplo que vamos a considerar é y duas linhas mais y igual a zero, né? Escrevendo a equação característica, k ao quadrado mais 1. Aqui obtemos duas raízes, né? I e menos I. Portanto, a solução geral pode ser escrita como combinação aqui. Vejam que aqui são imaginárias puras, né? Não tem parte real. A parte real aqui na forma de escrever aqui era alfa, né? Nesse caso, alfa é igual a zero e aqui o beta é igual a 1. Por isso que alfa é igual a zero, aqui fica 1, né? E beta igual a 1, por isso fica C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Tal como aparece, hein? Tal como aparece aqui. Tá certo? Então, como eu dizia, né? Então, em princípio, qualquer EDO de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes pode ser resolvido. Qualquer. Basta só encontrar as raízes, né? E observar a natureza dessas raízes. Certo? O que nós estamos mais interessados, né, nessa videoaula é encontrar soluções da equação não homogênea, né? A equação não homogênea é quando a parte direita é uma função que depende de x, certo? Vai considerar que o x pertence a um intervalo de A, na verdade, de A até B, certo? Não é menos A, de A até B. Certo? O f de x é uma função contínua. Então, veja aqui, esse aqui seria uma EDO de segunda ordem, linear, não homogênea, com coeficientes constantes, né? Se f de x igual a zero, então ela seria homogênea. Então, nós queremos saber qual é a cara de uma solução de uma equação diferencial do tipo 0,3, por exemplo, né? Toda a equação geral aqui é igual a quê? A equação da homogênea mais uma solução particular. Então, a solução da homogênea já não vamos a nos preocupar, porque já sabemos encontrar. O que temos que agora prestar mais atenção seria de que forma podemos encontrar a particular. Certo, né? Eu quero agora encontrar a solução particular de 0,3. Bom, nós podemos encontrar essa particular em alguns casos. Quais são esses casos? Por exemplo, quando o f de x tem uma determinada forma, né? Então, vamos saber quais são essas possíveis formas que pode ter f de x, de tal forma que nos permite encontrar a solução particular. Certo? Assim, então, dizemos, a solução particular, ele pode ser encontrado, eu uso a palavra facilmente, né? Pode ser encontrado, porque facilmente ele depende da perícia, de vocês saberem integrar essas coisas, né? Mas vamos colocar, é fácil. Se a função f de x tiver uma das seguintes formas, por exemplo, o f de x pode ser igual a uma constante vezes exponencial k0x. O f de x pode ser um polinômio de grau x, exponencial k0x, por exemplo, né? F de x pode ser igual a quê? Um polinômio de grau n x e vezes cosseno de x, beta x, por exemplo.
ou um polinômio de grau de x vezes exponencial de alfa x, seno de beta x. Ou uma combinação das duas últimas. Certo? Se a função f de x possui uma dessas formas que está aqui, então, obviamente, Pn e Qm que está aqui são polinômios de grau n e m respectivamente, tá certo? Então, se a função f possui uma dessas formas que está aqui, então, facilmente nós podemos encontrar a particular, né? E o método que usamos para encontrar a particular quando o f tem essa forma se chama método dos coeficientes indeterminados, certo? Então, nós precisamos saber resolver EDO não homogêneas quando o f tem essa forma que está aqui, essa forma aí, né? Então, é importante saber porque na próxima aula nós vamos ver alguns exemplos práticos que aparecem tanto na física como outras partes da ciência tecnológica, né? Por exemplo, vamos a analisar a oscilação de uma mola, né? Uma bolinha quando está presa a um extremo fixo, um extremo de uma mola, né? Quando ele recebe um certo impulso, né? Vamos estudar também circuitos elétricos, as leis de Kirchhoff, um pouquinho, né? E o movimento de um pêndulo. Uma bolinha quando está presa a uma linha, né? Aí você dá uma determinada abertura e realiza um movimento. Então, esses realizam movimentos oscilatórios. Então, para poder entender a solução desses modelos matemáticos, é necessário entender, então, ou saber resolver EDOs não homogêneos, certo? Então, se a função f, repito, né, tivesse qualquer uma dessas formas que está aqui, é fácil encontrar a particular, procurar a particular, se tivesse que está aqui, né? Então, vamos analisar cada um desses casos, por exemplo, né? Vamos analisar esse primeiro caso, segundo caso, certo? Vamos lá. Vamos especificar, então, a procura da particular para cada um dos casos de f, assim, né? Vamos supor que a função tem que sacar aqui um polinômio de grau n. Aqui, esse polinômio de grau n não está descartado que o polinômio pode ser grau zero, né? Pensei que alguém estava entrando, tá? Não está descartado o caso de polinômio ser grau zero. Se o polinômio é grau zero, dizemos que é uma constante. Tá certo? Então, vou voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui mesmo. Então, esse caso que vamos analisar aqui é o mesmo, esse com esse. Então, esse caso aqui, na verdade, é um caso particular desse caso que está aqui. Qual é o caso particular? Quando o polinômio aqui é de grau zero, temos isso aqui. Certo? Então, vamos analisar esse caso aqui. Esse caso aqui é muito particularizado. Então, vamos supor que a função tenha essa cara que está aqui, né? Um polinômio de grau n vezes exponencial k0x. E vamos analisar duas formas. Vamos supor que k0, esse casinho zero que está aqui, ele não é raiz do polinômio característico o polinômio característico da equação homogênea. Então, vamos supor que k0 não é raiz da equação característica zero. Então, se não é raiz, então nós podemos procurar a solução na qual forma? Vamos procurar como sendo um polinômio do mesmo grau que era a função f, que é a função f aqui, vezes exponencial de k0x, certo? O kn é um polinômio de grau n. Por isso que esse momento se chama coeficientes indeterminados. Então, aqui, se esse aqui é grau 3, então esse polinômio aqui também vai ser de grau 3. Então, vamos ter aqui 4 constantes que vamos a precisar calcular. Se é de grau 2, aqui também é grau 2, vamos ter 3 constantes que calcular, e assim por diante, né? Esse é quando o K0 não é raiz. Agora, se K0 é raiz da equação característica, né? Então, veja, K0, ele pode ser raiz simples e raiz de multiplicidade de 2, tá certo? Porque a equação quadrada tem duas raízes. Ou pode ser raiz simples, ou pode ser raiz de multiplicidade de 2, tá certo? Em função disso, se é simples, se K0, que faltou, se K0 é simples, né? Se K0 é simples, como procuramos a solução? Veja que é praticamente parecido ao anterior. Aqui, x, vezes, vamos multiplicar x elevado à multiplicidade. Como a multiplicidade é 1, então fica x vezes x. É praticamente parecido ao anterior, quando não era raiz. Só que se é raiz, tem que multiplicar por x, se K0 é raiz simples. Se K0 é multiplicidade de 2, vejam que é a mesma, só que vai multiplicar por x elevado à multiplicidade, que no caso 2. X ao quadrado 2. Tá certo?
Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas em princípio dá para saber. Então se f de x tem essa cara daqui, então é fácil procurar a solução particular, qualquer uma dessas formas, dependendo de K0 ser raiz ou não da equação característica. Tudo bem, pessoal? Antes de passar para ao próximo caso, perguntar aqui se tem alguma dúvida. Vamos no chat aqui. Tudo certo, né? Vamos lá. Tá. O próximo caso, por exemplo, vamos supor que nossa função f de x seja uma combinação aqui, tá aqui. Exponencial alfa de x, combinação aqui, um polinômio de grau n, vezes cosseno de beta x, mais um polinômio de grau m, vezes seno de beta x. Veja que esse caso que está aqui, vou voltar aqui, esse caso aqui. Então, esse último caso da função aqui, é um caso geral dos casos anteriores, desse caso aqui e desse caso aqui. Tá certo? Por exemplo, se você quer esse caso aqui, o que você vai colocar? Vai colocar o que m igual a zero. Tá certo? Que m igual a zero, então você anula, vai ter o primeiro caso. E se você quer simplesmente esse caso aqui, vai colocar o que? O seno aqui, vai colocar esse aqui zero, né? Pn zero aqui, não tem. Então, vamos supor que a nossa função tem essa cara que está aqui. Certo? Se tem essa cara aqui, também vamos analisar o seguinte, né? Vamos saber se alfa mais beta i, primeiro, não são raízes do problema característico. Se não são raízes, então nós podemos procurar, veja aqui, a solução procura ser da mesma forma que a função f, a mesma forma aqui, né? Aqui vou procurar o que? Um polinômio de grau s, e aqui também um polinômio de grau s. O que é o s? O s é o máximo entre n e m. O que significa? Se aqui tem um polinômio de grau 2, e aqui um polinômio de grau 3, então o ps e o qs tem que ser polinômios de grau 3. Tá certo? Esse aqui, quando o caso de alfa mais e beta não são raízes. Agora, quando alfa mais ou menos e beta são raízes de equação. Veja que cada uma das raízes que está aqui são raízes simples, certo? Porque as raízes complexas aparecem conjugadas, né? Uma e a conjugada. Então, cada uma delas é raiz simples. Então, procuramos a solução da seguinte forma, né? Veja que é a mesma forma que a anterior aqui. Tem PS, QS, onde S é o máximo aqui. E em cada uma delas aparece multiplicado por X. Você pode colocar o X aqui no comecinho também, né? Fator comum. Onde X está elevado à multiplicidade de cada raiz, né? Como as raízes são simples, pode ficar multiplicado por X. Tá certo? Como podem ver, né? As soluções particulares praticamente se procuram da mesma forma que a função f. Quase da mesma forma se K0 não é raiz da equação característica, né? Se ela é raiz, então você multiplica por x ou por x ao quadrado, dependendo da multiplicidade. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, esse método se chama coeficientes determinados. Mas alguém pode perguntar, mas se a função f de x não tem essa forma que tem aqui, por exemplo, não tem nenhuma das formas aqui. Porque pode acontecer que não seja essa forma aqui. Pode ser, por exemplo, o que pode dizer, por exemplo? 1 sobre cosseno de x, por exemplo. Não tem nenhuma dessas formas ali. Ali não usamos esse método. Tem um método geral, que a gente estudou na aula passada, né? Se chama método da variação das constantes. Em que consiste esse método, né? Você encontra a solução da homogênea em função das constantes, né? C1 vezes a primeira solução, mais C2 vezes a segunda solução. Correto? C1 e C2 são constantes. Então, para procurar a solução particular, você procura da mesma forma que a solução da homogênea, só que agora C1 e C2 são funções da variável independente. Aí, o que você faz? Você substitui essa solução procurada na equação, aí, sobre certas condições, você encontra o C1 e o C2, que depende da variável independente, né? Aí você encontra a solução particular. Tá certo? Então, esse método é muito mais geral. Então, tudo que funciona para esse caso aqui, também funciona para o método geral, né? Então, por isso, temos aqui a seguinte observação, né? Caso a função f de x não tenha nenhuma das formas elencadas acima, né? O método que usamos para saber
para resolver ou encontrar a solução particular, chama-se método de variação das constantes descrito na aula anterior. Certo? Nós vamos ver daqui a pouco um exemplinho para... Não é que o método da variação da constante não serva para quando f de x tem essas formas que está aqui. Ele funciona assim. Porque ele, além de funcionar para esses casos, também funciona para outros casos, né? Então, é mais abrangente o método de variação das constantes. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Tranquilo, né? Tá, vamos continuar. Bom, um princípio também importante para resolver equações não homogêneas, né? Por exemplo, no caso, quando a função f de x é escrito como uma combinação, por exemplo, de n funções. Vamos supor que f de x seja uma função, mais outra até n funções. Vamos supor assim, f de x é igual, por exemplo, x mais cosseno de x, por exemplo. Certo? F de 1, x, f de 1, cosseno de x. Como que resolveríamos, nesse caso, a solução não homogênea? Então, essa aqui também é um método fácil, né? Veja aqui. Se vamos a supor que YPJ, por exemplo, né? E J vai de 1 até N. Então, na verdade, teríamos YP1, P2, YP2, P3, YP4, até chegar até YPN, né? Forem soluções correspondentes das equações, né? Veja aqui. Tem a equação aqui, igual a FJ. Aqui teremos N equações, né? A primeira quando J igual a 1, a segunda quando J igual a 2 e a enésima quando J igual a N. Certo? Temos, na verdade, N equações, né? E cada uma dessas equações, ele tem solução. Cada uma delas tem a solução YPJ. Quando J igual a 1, a solução vai ser YP1. Quando J igual a 2, a solução vai ser YP2. E assim por diante, né? Ah, sim, esse YP2 não confundir com esse P2Y aqui. Então, a solução, se nós temos que nossa f é uma combinação linear de n funções, então dizemos que a solução dessa equação, da equação não homogênea, né? Quando f tem essa cara aqui, é dada pela soma de todas as particulares. Vejam que todas as particulares é a mesma equação do lado esquerdo, vezes igual a f de 1. No caso de 1, né? A outra f de 2, assim por diante. Certo? Por isso, esse método chama princípio de superposição de soluções. Nós também vamos ver um exemplo disso para poder ver de que se trata, né? Tá certo? Vamos a provar, então, essa formulinha ali, de fato, né? De fato, como essa aqui é a equação não homogênea, né? E YP1, vou voltar aqui, veja aqui, YP1 é solução dessa equação quando, para F1 de x, certo? F1 de x. YP2 é solução quando o J aqui é igual a 2, F2x. E YPN é solução para Fn de x, tá certo? Aqui. Vamos a somar todas essas igualdades que está aqui, soma. Se você soma o que está aqui e observa a propriedade linear da derivada, né? Então, essa aqui pode ser escrita como sendo aqui a soma de todas essas soluções particulares e tomamos a segunda derivada delas. Aqui no segundo termo, todos têm um fator comum P1. Então, vai colocar em evidência P1 e depois tem aqui as derivadas dela, né? Então, YP1 mais YP2, derivada. Mais, e aqui na terceira, o P2 coloca em evidência e eu tenho aqui na verdade, Y, não é? YP1, YP2 aqui, né? Tá certo? E toda esse cara que está aqui, esse camaradinho aqui, se você observa aqui, vai ser igual a quê? F1 de x. Esse camaradinho aqui, tá certo? Cada um F2 de x, tá aqui. E toda essa soma que está aqui vai ser igual a F de x. Ou seja, uma solução pode ser encontrada como a soma de todas as soluções particulares. Tá certo? Agora, uma coisa interessante aqui, nós permitimos aqui que a f pode ser uma combinação de n funções. E o que acontece, por exemplo, se n tende para infinito? Por exemplo, aqui tem n para infinito, né?
será que também é a solução, né? Então, vejam. Se a solução de 4 converge, então essa propriedade vale para infinito. Então, se a solução converge, se a solução aqui converge, então está permitido que o n pode ir para infinito, desde que a solução converja, né? Tá bom? Então, agora vamos a resolver algumas CDUs, né? E para resolver, agora vamos ao Paint, certo? Eu reservei alguns exemplos com diferentes formas da função f de x, como dizíamos, né? Eu vou ao Paint aqui. Vou sair aqui da apresentação. E vamos antes de sair aqui, eu vou vamos a voltar de novo. Vamos ver. Nós vamos a tentar resolver esse exemplo que está aqui. Um exemplo parecido com esse. Aqui. Esse exemplo aqui. Aqui vamos a usar o método da variação das constantes, porque aqui não podemos usar o método dos coeficientes indeterminados, porque a função f de x é diferente de todas aquelas que nós observamos anteriormente, né? Aqui vamos a usar o método da superposição e das soluções, certo? Então, vamos a tentar resolver, então, brevemente todos esses exemplos. Alguns são fáceis de fazer, outros são trabalhosos. Certo? Então, vamos a descompartilhar agora aqui, e vamos a compartilhar o Paint, a lousa virtual. Certo? Tá, vamos ver. Era y duas linhas, o primeiro exemplo, né? Y duas linhas, deixa eu ver como está o exemplo aqui. Mais duas y mais y linha, mais duas y linha, mais y, igual exponencial, acho que 3x, me parece que tá aqui. Né? Isso. Tá certo? Bom, aqui, se a gente quer saber, o K0 nosso vai ser igual a 3, né? E f de x, esse aqui vai ser nosso f de x. Bom, vamos primeiro resolver a homogênea, né? Somos a homogênea, mais 2y mais y igual a 0, a homogênea. E resolver a homogênea é praticamente resolver uma equação algébrica, né? Aqui escrevendo a equação característica, ao quadrado mais 2k mais 1 igual a 0. Vamos passar um pouquinho para a direita, aqui, né? Isso aqui é fácil ver que isso aqui vai ser mais 1 ao quadrado, né? Igual a 0. Então, nós temos aqui, então, que k igual... Não confundir com esse k0, né? K vai ser igual a menos 1. É a única raiz, só que você tem uma multiplicidade de 2, né? Multiplicidade de 2. Tá certo? Portanto, a esquerda, a solução da homogênea vai ser igual a escrito E menos X, vezes uma constante aqui, mais C2X. Certo? Seria assim. Isso. Seria isso aqui, né? Essa seria a equação homogênea. A particular. Como que procuramos a solução particular, né? Particular. Vamos a procurar da mesma forma que a função f de x, né? Então, aqui, aqui, obviamente, aqui tem uma constante, tá vendo aqui? Aqui, constante. Então, podemos colocar uma constante aqui. A. Porque aqui a constante seria um polinômio de grau 0, né? Uma constante. E aqui seria exponencial 3x. Por que assim 3x, né? Porque o K0 aqui é 3, ele não é raiz da equação característica, né? Porque a equação característica só tem menos 1. Certo? Então, vamos a substituir essa solução particular na equação aqui. Nessa equação aqui. Certo? Vamos a substituir, então, o que fica? Após substituir aqui.
ele vai ficar duas vezes derivada, né? Então vai ficar aqui uma vez 3, 3A, 9A. Então vai ficar aqui 9A exponencial de 3x, não é assim? Mais duas vezes a primeira derivada. A primeira derivada vai dar 3, então vai ficar 6A exponencial 3x. E mais a exponencial de 3x, certo? Igual exponencial de 3x. É fácil ver que todos os termos aqui têm 3x. Você coloca em evidência no primeiro membro e cancela com esse que está aqui. O que ficou então? Ficou aqui 9A, 6A e A, né? Fazendo as contas. 9 mais 6, 15, né? 15 mais A, 16A. Então vai ficar aqui 16A igual 1. Seguido aqui, então, que A vai ser igual a 1 sobre 16, né? Assim. Ou seja, significa que a solução particular vai ser igual a que? Exponencial 3x sobre 16. Encontrando a solução particular, então, decimos que a solução daquela equação do exemplo 1, né? Vai ser igual a que? Exponencial menos x, C1 mais C2, x, que seria essa aqui homogênea, mas a particular que seria exponencial 3x sobre 16. Tá certo? Então, essa seria a solução geral. A solução geral dessa equação aqui, né? Esse aqui não é x, aqui eu coloquei um asterisco só para... Parece que eu vou multiplicar com esse camarada aqui, né? Então, esse aqui desconsidere. Que eu falei que esse camarada que está aqui, você vai substituir aqui. Tá bom? Então, nesse caso foi fácil. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida? Carlos, tem alguma dúvida? Não. Tá. Então, vamos passar para o próximo exemplo. Eu vou apagar isso. Tem espaço aqui. Vamos aqui. O segundo exemplo que vamos a considerar, vamos lá, então. O segundo exemplo é y 4 linha menos 4y. Y 2 linhas menos 4y linha mais 4y x ao quadrado mais 4y igual x ao quadrado. Aqui, velho, que x ao quadrado depois que vira também assim. X ao quadrado vezes exponencial 0x, certo? Aqui nesse caso, só para dar o K0 vai ser igual a 0, né? Certo? O K0 aqui é esse aqui. Tudo bem? Aqui também observamos que aqui a relacionamento homogênea, y 2 linha menos 4y linha, mais 4y igual a 0, né? Aqui é equivalente a saber a equação característica, encontrar a raiz da equação característica, né? Que seria k ao quadrado menos 4k mais 4 igual a 0, né? Aqui é fácil observar que essa aqui vai ser k menos 2 ao quadrado, né? Ao quadrado igual a 0. Certo? Segue daqui que k igual a 2 é a única raiz de multiplicidade de 2 também, né? Multiplicidade de 2. Então, a homogênea também é fácil de encontrar. A homogênea vai ser exponencial 2x vezes C1 mais C2x. Perfeito, né? Agora, a particular. Como que vamos procurar a particular? A particular, observamos aqui, o zero, ele não é raiz da equação característica, né? Como não é raiz, então vamos procurar da mesma forma que é aqui. O x ao quadrado é um polinômio de grau 2. Então, vamos procurar seria a x ao quadrado mais bx mais c. Tá certo? Vamos procurar então dessa forma
a solução particular. E agora vamos a substituir para encontrar os coeficientes A, B e C. Vamos procurar aqui. Vamos a substituir nessa equação que está aqui. Tá certo? Na primeira temos que encontrar a segunda derivada, né? A primeira derivada vai ser igual ao quê? 2ax mais b. Quando deriva, vai ficar, então, 4, vai ficar 2a, né? Certo? Então, vai ficar aqui 2a. Aqui eu tenho 2a. Mais. E aqui tenho menos 4. Aliás, aqui menos 4. Vou apagar aqui esse. Não. Isso. Então, vamos apagar um pouquinho. Vamos descer. Então, aqui é menos. Aqui é menos 4y. O y é igual a quê? 2ax mais b. Certo? E o terceiro termo? O terceiro termo é 4y, né? Mais 4 vezes. Vou colocar aqui 4 vezes. Vou colocar direto já. Ax ao quadrado mais bx mais c. E tudo isso igual aqui, ao x ao quadrado. Certo? Aqui vamos a resolver o método coeficiente determinado. O que significa isso? Primeiro vamos igualar, por exemplo, os termos que não contêm x, ou seja, x0, né? Aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui 2a. O que mais? Tem mais aqui? Menos 4b. Tem aqui, e tem mais? E mais 4c. Certo? Isso aqui tem que ser igual. E do lado direito não tem, então é zero. Agora vamos igualar os termos que contêm x. Só x, potência x aqui. Aqui vai ser quanto? Menos 8. Menos 8a, não é que está aqui? O que mais? E aqui vai ser mais 4b. Mais 4b. Isso aqui vai ser igual a zero, não é? Certo? Por que é igual a zero, né? Porque no segundo membro não temos termos que contêm x. Só x ao quadrado, né? E agora os termos que contêm x ao quadrado. Vejamos, aqui não tem, aqui também não tem. O único vai ser 4a. Então, 4a vai ser igual a 1. Então, seguida aqui que o a vai ser igual a 1 quarto, né? Certo? E dá para encontrar o b agora. O b. Veja aqui, o b vai ser igual a 2a, né? O b é 2a, portanto, vai ser 1 meio. Tudo certo? Tá certo, né? Um encontrado o A e o B, é fácil encontrar o C. Então, o A vai ser aqui 2A, então vai ficar aqui 1 meio. Aqui menos 4B, então aqui vai ficar menos 2. E aqui mais 4C, né? Assim. Igual a zero. Vamos a descer um pouquinho. Então, aqui vai ficar aqui 1, vou ficar aqui, menos 4, mais 8C, igual a zero. Aqui vai ficar menos 3, passará a 3. Então, C vai ser igual a 3 oitavos, né? Tá certo? 3 oitavos. Significa, então, que a particular, como já foi encontrado aqui, vai ser o a 1 quarto, vai ser x ao quadrado sobre 4, mais x sobre 2, e mais 3 oitavos. Tá certo? Seria aqui. Então, aí uma solução geral para essa equação que está aqui, né? Equação 2, acho que era 2, né? 2 é a solução da homogênea, que já foi encontrada aqui, mais a solução particular, que acabamos de encontrar, né? Que é esse que está aqui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Certo. Então, vamos agora, por exemplo, eu não sei se tem um espaço aqui, ou é aqui. Vamos alongar um pouquinho aqui. Vou fazer um pouquinho maior.
Agora acho que dá. Agora vamos ao terceiro exemplo agora, né? Vamos considerar o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos a seguinte equação aqui. Derivada, segunda derivada, menos segunda derivada, menos 2 vezes a primeira derivada, mais 5y, igual, exponencial de x cosseno de x. Exponencial de x cosseno de 2x. Tá certo? Antes de nada aqui, essa função que está aqui, ela corresponde qual K0? Seria o K0, nesse caso que está aqui. Vai ser o quê? Vai ser 1, seria expoente aqui, e mais 2, mais ou menos 2i. Certo? Seria 2i. Então, primeiro vamos resolver a homogênea. Y duas linhas menos 2, y linha, mais 5y igual a 0. Certo? Aqui escrevemos a equação característica, ao quadrado menos 2k mais 5 igual a 0. E aqui encontramos as raízes, né? Pela fórmula K1, 2 vai ser igual aqui. Aqui temos 2 mais o menos 4 é menos 20 sobre 2. E aqui nós temos dentro da raiz temos menos 16, não é? A raiz quadrada de menos 16 vai ser igual a 4i. Então vamos ter aqui 2 mais ou menos 4i sobre 2. Simplificando por 2, vamos ter 1 mais ou menos 2i. Tá certo? Ou seja, a solução da homogênea é fácil de escrever, né? Homogênea aqui. H, homogênea. Vai ser igual a quê? Exponencial de x vezes C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Certo? Essa é a equação da homogênea. Bom, agora vamos procurar a particular, né? Oi? Professor, que letra é essa que está aqui? Y? Lá. Aqui? É o último Y que você desenhou. Y, é que letra é essa daí? A última linha? Não, esse subscrito aí é o quê? Essa da homogênea. É um H. Isso. É a solução da homogênea, a solução dessa equação que está aqui. Essa era a sua pergunta, Carlos? Sim, era isso. Tá. A gente encontrou as raízes, que seria aqui, né? Então, portanto, essas raízes que está aqui, a solução vai corresponder dessa forma que está aqui. Então, exponencial x, aqui que seria 1, né? Vezes C1 cosseno de 2x, aqui seria o beta 2 aqui, né? Mais C2 seno de 2x. Esse dá homogênea, né? A particular, vamos procurar. Como procuramos a particular? A particular vai ser aqui, né? A nossa f tem essa cara que está aqui, não tem essa cara. Mas observa que 1 mais 2y, ele é raiz da equação, né? Característica, tá vendo? Porque a equação característica tem essa raiz que está aqui. Então, veja, nós vamos procurar da mesma forma aqui. Então, a solução vai ser igual assim. Exponencial de x vezes. Aqui eu vou colocar C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Agora eu vou perguntar, falta alguma coisa aqui? Ou você procura assim mesmo? O que está faltando aqui? Na particular. Eu vou para o chat ou alguém quer falar no microfone? O que está faltando?
É assim mesmo que procura particular? Ou está faltando alguma coisa? O que acha? Está faltando alguma coisa, né? Vejam por que está faltando alguma coisa, né? Porque o K0, o K0 é essa expressão que está aqui, né? Ou é 1 mais 2i, ou é 1 menos 2i, qualquer uma delas, tá certo? E elas são raiz da equação característica, né? Então, e a multiplicar é 1. Então, aqui, multiplicamos por x aqui e também por x aqui. Ou pode colocar o x aqui em evidência. Tudo bem? Para mim, vai ser assim mesmo. 56. Como assim mesmo? Com o x ou sem o x, Gabriel? Não, era sem o X. Eu Mas tinha esquecido agora que realmente entendeu precisava do por X. que vem o x, né? Entendi agora. Todo mundo entendeu por que o x vem o x? Por causa que 1 mais 2i, ele é a raiz da equação característica, né? E ele tem a mesma forma que a da função f. Tudo bem? Então, isso aqui é... Bom, aqui, obviamente, para encontrar a particular, vocês vão ter que encontrar o C1 e o C2, né? E, obviamente, para encontrar a particular, dessa forma que está aqui, o que vão fazer? Vai ter umas continhas aqui, né? Vocês vão ter que substituir aqui. E aí, por exemplo, vão igualar os coeficientes das mesmas expressões e encontra C1 e C2. Esse trabalhinho aqui eu vou pular, porque eu acho que é técnico, e todo mundo sabe fazer, né? Porque tem umas 3 equações diferentes que precisam de nossa atenção, muito mais que isso aqui, tá certo? Todo mundo concorda que vocês encontram essas C1 e C2? Ou precisa fazer? Se precisa fazer, eu faço, né? Ou se vocês fazem tranquilo em casa. Você tem a resposta aí? Oi? Você tem a resposta para a gente verificar? Carlos, fala um pouquinho mais alto, Carlos, não entendi. Você tem a resposta para a gente verificar? A resposta, acho que tem um gabarito. Depois, se você acha, você me passa. Ou eu posso colocar mais tarde a resposta. É técnica, né? Você pega a segunda derivada dessa função, substitui na equação. Aí depois pega a primeira derivada, substitui, né? E, obviamente, a dificuldade está porque aqui vai ter derivado do produto várias vezes, né? Para fazer. Então, vai aumentar um pouquinho a dificuldade. Uma vez que você fez tanto a segunda como a primeira derivada e substituiu aqui nessa equação que está aqui, aí o que você vai fazer, né? Você vai igualar os coeficientes da mesma expressão. Pode ser que de um lado você vai ter expressões, por exemplo, exponencial de x vezes x cosseno de 2x, por exemplo, igual ao coeficiente. Vai ter exponencial de x cosseno de 2x. Exponencial de x, x seno de 2x. Exponencial de x, seno de 2x. Aí você vai guardar os coeficientes, né? E lembrando que na parte direita só tem essa expressão que está aqui. Certo? Aí você encontra as variáveis, as constantes C1 e C2. Tá bom? Eu vou deixar isso aqui, vou passar para o próximo exemplo. Acho que é número 4, por exemplo, né? Eu acho que eu vou apagar o primeiro para ter mais espaço. Vou para cima. E vamos lá. Vou usar o apagador. Agora vamos ver. Então, esse aqui é o exemplo 4, né? No exemplo 4, vamos a considerar a seguinte função. Y, duas linhas Y. Deixa eu ver.
y, duas linhas, mais y, igual 1 sobre cosseno de x, certo? Nós temos isso no segundo exemplo. Veja aqui, nossa função f de x, aqui, que seria f de x, essa função aqui, f de x, né? Ele não tem a cara de nenhuma as supostas formas que nós vamos analisar, né? Não tem nem forma de exponencial de x vezes algum polinômio, alguma coisa, né? Então, o método de coeficientes indeterminados aqui não serve, não funciona. Então, vamos usar o método das variação das constantes. Em que consiste esse método, né? Seguinte, a gente vai resolver de novo a homogênea, mais y igual a 0. Né? Resolve aqui a homogênea que está aqui. Escreve a equação característica, a ao quadrado, mais 1 igual a 0. Né? E daqui encontra as duas raízes, k igual a mais e menos i. Certo? Portanto, a solução da homogênea, ela vai ser igual a quê? C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Certo? Seria da homogênea. Então, a particular, vamos a procurar da mesma forma. Qual é a forma? Agora, C1 vai ser função de x. E aqui tem cosseno de x mais C2 de x, obviamente, né? Aqui. E seno de x. Certo? Vamos apagar um pouquinho mais para baixo. Tá certo, vamos subir. Tá certo? A particular colocamos aqui. Agora, quando procuramos a solução aqui, esse método se chama variação dos parâmetros. O que tem que satisfazer? Como temos a equação da segunda ordem, então vamos ter um sistema com duas equações, né? Aqui é C1x e aqui C2, tá certo? Isso, C1. Vamos ter aqui um sistema. O sistema vai obedecer às seguintes exigências, né? Nós temos aqui C1 linha de x vezes cosseno de x mais C2 linha, a derivada, né? Vezes Cn de x igual a 0. E a outra equação vai ficar o quê? C1 linha de x vezes a derivada, cosseno, vou colocar assim a derivada, mais C2 linha de x vezes a derivada de seno de x, aqui derivada, igual a função f. A função f que é igual aqui, 1 sobre cosseno de x, né? Então, 1 sobre cosseno de x. Certo? Nós temos que resolver esse sistema aqui. Resolvendo esse sistema aqui, na primeira equação, deixamos como está. Não tem nada para fazer. Seno de x mais C2' de x, seno de x. Igual a 0. Na segunda equação aqui, né? Nós temos aqui, a derivada do cosseno é menos. Então, aqui vai ficar menos C1' de x, seno de x. A segunda, derivada de seno e cosseno. Então, vai ficar aqui mais C2' de x, cosseno de x. Igual 1 sobre cosseno de x. Obviamente, quando a gente definiu essa EDO, excluímos todos os pontos onde o cosseno se anula, né? Então, vamos a multiplicar tudo por cosseno de x, só na segunda aqui. Vou abrir aqui. Antes de abrir aqui, vou apagar essa parte de baixo, para não nos confundir. Bom, então vamos para a caneta. Então vamos lá. Então veja aqui, vamos colocar aqui um sistema, né? E aqui eu continuo com o sistema. Na segunda equação, multiplico todo por cosseno de x, vai ficar assim, então, menos
C1 linha x seno de x, cosseno de x, sim? Mais C2 linha, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1. Não é assim? E na primeira equação, vou multiplicar tudo por seno de x. A primeira aqui. O que vai ficar aqui, então? C1 linha de x, vai ficar aqui, ok? Cosseno de x vezes seno de x. Mais C2 linha de x vezes seno ao quadrado de x igual a 0. Certo? Então, a primeira equação multipliquei por seno de x e a segunda multipliquei por cosseno de x. É fácil ver agora, fácil resolver isso aqui, né? Essa equação asterisco aqui. Se você observa, somando as duas equações, esses termos aqui se vão cancelar, certo? O que vai ficar aqui? Aqui C2, né? Aqui vai ficar, então, assim, C2, linha, seno ao quadrado de x, mais C2, linha, cosseno ao quadrado de x, igual a 1. Ficou isso aqui, né? Somando as duas. E aqui, eu posso colocar na evidência C2, né? C2, linha de x. Aqui vai ficar o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Mas isso aqui também é igual a 1, né? Então fica o quê? C2x linha. Vai ser igual a 1. Tá certo? Vamos apagar aqui um pouquinho embaixo ainda, para não atrapalhar. Tá certo? Então aqui é fácil encontrar C2. C2 de x vai ser integral de 1, então vai ficar x, simplesmente x. Certo? Uma vez encontrado o C2, nós encontramos agora o C1, né? Qualquer uma das equações aqui. Quando você encontrou o C2, qualquer uma das equações aqui. Então vejamos aqui. Na primeira equação aqui. Lembrando que a derivada de C2 acho que eu errei aqui, deixa eu ver. Isso. A derivada de C2 é igual a 1, né? Então vamos a substituir aqui. Vamos a considerar a primeira equação, então. Nós encontramos já o C2, que está aqui, né? Vamos a guardar essa aqui. O C1. Então veja aqui, na primeira equação eu tenho aqui C1 linha de x vezes cosseno de x, mais aqui eu tenho C2 linha, né? C2 linha é igual a 1, então aqui vai ficar 1 vezes seno de x igual a 0, né? Então aqui eu tenho aqui C1 linha, vai ser, x vai ser igual a quê? Isso aqui eu vou colocar aqui, vai ficar menos seno de x sobre cosseno de x. Assim? Tem espaço aqui ainda. Aqui, né? Então, portanto, C1 de x vai ser igual a quê? A integral menos a integral de seno de x sobre cosseno de x. Essa última integral que está aqui é fácil de escrever, né? Aqui eu posso escrever aqui como sendo o quê? D cosseno de x. Quando eu escrevo o seno de x como aqui, vai ficar, a derivada do cosseno vai ser menos, então aqui vai ficar mais. Aqui, assim, cosseno de x. Tá certo? E isso aqui já é mudança de variável, né? Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual a ln de cosseno de x. Veja que não estou escrevendo mais a constante, né? Porque estou calculando as particulares. Então, vamos apagar aqui para não atrapalhar embaixo. Portanto, a particular vai ser igual a que forma, né? Aí, no particular, se vocês observam, foi igual ao quê? C1. O C1 está aqui, né? Então, vai ser igual ao quê?
C1 vezes o cosseno de x. Então vai ficar aqui cosseno de x vezes L módulo de cosseno de x. Certo? Mais C2. C2 é o quê? É o x vezes seno de x. Tá certo? A partícula aqui, módulo, né? Tudo bem? Portanto, a solução geral vai ser igual que a homogênea que nós calculamos, vai ser C1 cosseno de x mais C2 seno de x, vamos um pouquinho para a direita, mais a partícula que acabamos de calcular agora seria cosseno de x vezes logaritmo neperiano do módulo de cosseno de x, e mais o C2, que foi o x vezes seno de x. Então, esse que está aqui, esse camaradinha que está aqui, né? É a solução geral da equação lá em cima. Certo? Então, o método de variação da constante, que acabamos de ver, é um método geral que funciona para quase para todas as CDOs, que o grande problema vai radicar na integração. Tem algumas integrais que não vai ser fácil de calcular, né? Mas, em princípio, nós podemos dizer que podemos calcular, saber também calcular qualquer EDO não homogênea, né? Usando o método dos coeficientes, em determinação com os coeficientes, né? Variação da constante, aliás. Tudo bem? Ficou claro esse exemplo? Vamos para o chat. Está tranquilo? Gabriel, Carlos, Francisco. Tranquilo, né? Então vamos para o nosso último exemplo. Vamos apagar aqui. Vamos. Se não temos mais dúvida, eu vou apagar então. Vou começar a apagar do começo. Nosso próximo exemplo é a seguinte equação, né? Nós queremos resolver a seguinte equação. Y, duas linhas, mais y igual seno ao quadrado de x. Deixa eu ver se... Bom, aqui, veja também, aqui alguém pode dizer também, podemos usar o método da variação da constante, né? Porque aqui a função f de x aqui, ele não tem nenhuma cara daquelas formas que nós admitimos que f pode assumir, né? Exponencial de x vezes algum polinômio. Seno ao quadrado de x. Porque isso aqui eu posso escrever, lembrar o seguinte, né? Cosseno do ângulo duplo. Se você lembrar a fórmula, é igual a quê? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Assim. Acho que eu saí daqui. Não entendi por que sumiu essa. Para onde que foi essa aqui? Olha, bem para lá, né? Vamos aqui, mais para cima. Aqui. Vou mostrar aqui. Tá certo aqui. Aqui nós dizíamos então que a fórmula de cosseno do ângulo duplo, né? É igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, tá certo? Assim. Essa fórmula é fácil lembrar e desenvolver, né?
vai se escrever 2x como x mais x, aí desenvolve. Tá certo? E aqui, nós podemos escrever ou em função de cosseno ou em função de seno. Como nós criamos função de seno, aqui usamos, no lugar de cosseno ao quadrado, vamos escrever 1 menos seno ao quadrado de x. Isso aqui é identidade trigonométrica fundamental, né? E aqui menos seno ao quadrado de x. Ou seja, vai ser igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Se quiséssemos função do cosseno, basta colocar o seno ao quadrado de x como sendo 1 menos cosseno, né? E daqui é fácil ver que o seno quadrado de x vai ser igual a que 1 menos o seno de 2x sobre 2. Tá certo? Então, vejamos aqui. Vamos voltar aqui nossa equação. Então, essa equação que está aqui é a mesma coisa que dizer assim. Y mais y igual 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Certo? E aqui, podemos usar isso aqui da seguinte forma. E isso aqui pode ser igual a quê? Vamos escrever assim. Y, duas linhas, mais y igual 1 meio. Antes aqui vai ser 1 meio. Menos cosseno de 2x sobre 2, não é? E aqui, pelo método da superposição das soluções, né? O que significa? A solução aqui vai ser, você resolve isso que está aqui e resolve essa equação que está aqui. Mais y igual menos cosseno de 2x sobre 2, certo? Seria isso, né? Pelo método. Nós teríamos que encontrar aqui a solução particular dessa equação mais a solução particular dessa equação que está aqui, e seria a solução. A solução geral, então, seria a combinação dessas duas. Certo? Então, vamos a calcular aqui. Bom, é fácil resolver a homogênea primeiro, né? Já resolvemos anteriormente. Isso aqui vai ser igual a k ao quadrado mais 1 igual a 0. Nós temos aqui que as raízes vai ser igual a mais ou menos i. Certo? Perfeito. Mais ou menos i. Aqui, como procuramos a particular, né? É 1 meio. 1 meio, né? Veja que 1 meio, a gente pode escrever como sendo o quê? 1 meio é exponencial 0x. Certo que é a mesma coisa, né? Então, nesse caso, o K0 é igual a 0. E o 0, ele não é raiz da equação característica, né? Porque a equação característica tem duas raízes, mais e menos i. Então, portanto, a particular aqui, para o primeiro caso, vou colocar aqui P1, vamos procurar em que forma, né? Vamos procurar da mesma forma que a função, que seria isso aqui daqui, né? Aqui é uma constante, então é um polinômio de grau zero. Então, aqui seria uma constante a vezes só. Porque aqui seria exponencial a zero, né? Só seria a. E se vocês querem encontrar esse a vai ser igual a... vai ser 1 meio. Então, porque quando você substitui na equação que está aqui, né? A segunda derivada vai dar zero. Aqui vai ficar a igual a 1 meio. Então, a vai ser igual a 1 meio. Certo? Igual a 1 meio. Nós já temos a primeira solução, né? Agora vamos prestar atenção na segunda agora, né? Na segunda. Na segunda, qual é a cara da função? Seria aqui. Menos cosseno de 2x sobre 2. Que nesse caso nós seríamos aqui nosso f de 2, né? Se seguir aquela notação. F de 2x, né? Qual a equação característica que corresponde aqui? Seria o K0, seria igual a 2i, né? 2i. Tá certo? 2i, ele não é raiz da equação característica, né? Porque a equação característica tem essa cara que está aqui. Portanto, como procuramos a solução, vamos colocar P2. Como seria procuramos a solução, não? Da mesma forma que essa que está aqui, então seria uma combinação que eu vou colocar aqui A cosseno de 2x mais B seno de 2x. Tudo bem?
Tudo bem, Carlos e Gabriel? Tranquilo? Podemos continuar? É assim que procuramos, então, a solução particular da segunda equação, né? E agora, usamos o método dos coeficientes indeterminados, né? Que vimos quase no comecinho. Vamos a substituir essa fórmula da particular na equação, né? Qual equação? Nessa equação que está aqui. Certo? Vamos substituir aqui. Então, vou colocar aqui. Substituímos em asterisco. Vou apagar aqui embaixo. Tem mais espaço aqui embaixo. Vamos agora. Obviamente, antes da segunda derivada, nós vamos calcular a primeira derivada. Tem alguns que já derivam a segunda tranquilamente. Dá para fazer mais, para evitar problemas. Aqui vai ser, então, menos 2a seno de 2x. Aqui vai ficar aqui mais 2 vezes b cosseno de 2x. E, portanto, a segunda derivada agora fica fácil, né? A segunda derivada vai ser igual que seno cosseno. Então, vai ficar aqui menos 4a cosseno de 2x. E aqui deriva aqui, vai ficar, então, menos 4b seno de 2x. Essa aqui é a segunda derivada, certo? Na equação que tem a segunda derivada, mais y, que seria a particular, que estamos procurando de que forma? A cosseno de 2x, um pouquinho para a direita, cosseno de 2x, mais b seno de 2x, né? Certo? Esse aqui seria o yp. Igual, e na parte direita nós temos o quê? Menos cosseno de 2x, menos cosseno de 2, um pouquinho para a direita, cosseno de 2x sobre 2, né? E assim. Veja que nós não temos expressão da forma, todos os termos são, contém cosseno de 2x ou seno de 2x, né? Então vamos a igualar coeficientes. Primeiro vamos a observar os coeficientes de cosseno de 2x. Aqui para a esquerda. Aqui temos aqui menos 4a. O que mais? Mais a. E aqui do lado, não temos mais do lado esquerdo, né? E do lado direito vai ser igual a menos 1 meio. Certo? Resolvendo aqui. Aqui vai ficar menos 3a, né? Então vai ficar aqui o a vai ser igual a 1 sexto, né? 1 sexto. E por fim, vamos igualar agora os coeficientes de seno de 2x. Seno de 2x. O seno de 2x tem aqui menos 4b. Menos 4b. E aqui vai ficar mais b. Mais b. E do lado direito que não temos notação aqui, seria 0, né? Portanto, aqui o b igual a 0. Igual a 0. Tá certo? Portanto, a particular que nós estamos procurando vai ser igual. Nós procuramos aqui, seria 1 sexto cosseno de 2x sobre 6. Né? Aqui sim. E a particular a gente procurou de que forma, né? Aqui, dessa forma que está aqui. O b foi 0 e o a igual a 1 sexto. E agora nós podemos escrever agora a nossa solução aqui, né? A solução vai ser igual a quê? Obviamente, aqui vai ser a equação homogênea, né? Que todo mundo já viu. Seria C1 cosseno de x mais C2 seno de x mais a primeira particular, o YP1. O YP1 é igual a 1 meio, né? Mais 1 meio
mais o YP2, aqui YP2, né? Seria mais cosseno de 2x por 6. Certo? Vamos apagar essa camaradinha aqui, que não está atrapalhando. Isso aqui não. Isso. Tudo bem? Bom, em princípio, já nós temos uns bons métodos, né, para calcular esse tipo de EDOs. Tudo bem? Ficou claro? Então, eu vou concluir, então, a aula de hoje.